Alô, pra você que se liga em mais um pacotão de notícias do Cruzeiro aqui no YouTube da Itatiaia. Eu, Lucas Barbosa e o Emerson Pancieri chegando com as notícias do Cruzeiro que se prepara para mais um confronto importante no Campeonato Brasileiro. Esse pacotão que é um oferecimento de Mercantil, porque no Mercantil a nossa tecnologia se adapta a você. E aí, Pance, tudo certo? Tudo ótimo, Luquinhas. Um abraço para quem nos acompanha do outro lado. Dê aquela conferida na minha conta no Mercantil e o Pix de 100zinho. Que Pix, rapaz? Mas você tá me devendo. Por quê? Eu? Tá, ué. Por quê? A cobrança vai fazer aqui na frente da nossa brincadeira. audiência. Eu vou ficar com fome aí de ruim de paga, como diz no interior, ruim de quita. Pô, 100zinho aí, tá? Eu tenho. Só que esse 100zinho com juros desse jeito vai chegar a R$1.000. Né, brincadeira. Olha só, galera, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Você curta, compartilhe e dá uma moral pra gente também nesse pacotão de notícias do Cruzeiro. Cruzeirão que tem esse duelo contra o Bragantino. Daqui a pouco vou mandar abraço, viu? Tem uma galera aqui mandando alô pra gente. Eu vou mandar abraço pra todo mundo, pra gente registrar também a participação de todo mundo. E olha, quando você mandar, coloca a cidade, o bairro, não tem problema que vamos registrar. Ô Lucas, depois daquela vitória diante do Bahia, foi o Cruzeiro forte dentro de campo, que conseguiu uma reviravolta na partida, tomou o gol e virou o duelo para cima do tricolor baiano. Agora é o Bragantino em casa. E curiosamente, o Bragantino foi o último time que venceu o Cruzeiro fora de casa. Sim. Ali no dia 20 de abril, o Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0. E desde então, o Cruzeiro não perdeu mais jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. São 8 jogos de invencibilidade e o Cruzeiro vem forte, né? Vem com a moral elevada para não descolar do Flamengo de jeito nenhum, Luquinhas. Exatamente. Até esse sentimento de revanche, né? Do último algoz no Campeonato Brasileiro fora de casa. Logo depois daquele jogo do Bragantino, teve uma derrota para o Palestino na Sul-Americana, que essa foi a última derrota geral como visitante lá no Chile. Mas, de fato, no Campeonato Brasileiro, o último revés foi diante do Bragantino e o Cruzeiro, que agora pega esse Bragantino num momento completamente diferente do que foi no primeiro turno, né? É o pior time do Campeonato Brasileiro nos últimos 10 jogos, parceiro. O recorte é esse, a verdade é essa, os números não mentem. O Bragantino que ganhou um jogo só do Fluminense e vem acumulando derrotas. Empatou com o Lanterna Sport na última rodada, sofrendo gol no último lance. O aproveitamento recente do Bragantino é muito pior que o do próprio Sport. Então, neste momento, não tem time mais frágil no Campeonato Brasileiro do que o Bragantino. O Fernando Seabra sofreu com muitos desfalques nas últimas rodadas. O time, né, teve uma queda de confiança, está num mau momento. Apesar disso, conversando com amigos da imprensa de Bragança Paulista, ele não está pressionado neste momento. Até por conta, né, de ser um clube empresa, de ser um clube que não tem essa pressão de uma massa da torcida. Então, um duelo que o Cruzeiro tem a chance de vencer jogando ao lado do seu torcedor, enfrentando um adversário frágil, mas que não deve ser subestimado, porque tem bons valores. E quando você fala do Fernando Seabra, é um treinador que eu respeito muito, admiro muito. Acho que quem está nos acompanhando também tem esse carinho pelo Fernando Seabra. Fernando Seabra colocou o Cruzeiro em finais importantes de campeonatos de base, venceu campeonatos importantes de base pelo Cruzeiro, ajudou, por exemplo, ali com o Paulo Autuori, naquele ano de 2023, que o Cruzeiro vinha mal no campeonato, aquela parceria dele com o Paulo Autuori deu muito certo. Depois, em 2024, ele foi demitido, chegou o Fernando Diniz, aí ele assumiu esse cargo no Bragantino, então fica assim, né, a boa lembrança, é um treinador muito respeitado na Toca da Raposa, mas que agora todo mundo quer que ele perca o jogo contra o Cruzeiro, né, coisas do futebol, então beleza, é amigo, bacana, mas deixa para outro dia, né? O Cruzeiro quer vencer, quer chegar à 15ª vitória no Campeonato Brasileiro, quer chegar à marca de 50 pontos também, que é importantíssima. Cruzeiro que está nessa luta por Copa Libertadores da América. Cruzeiro quer coisas maiores dentro da competição e trabalhar com vitória dá confiança, né? Trabalhar com resultado positivo dá confiança de um grupo que teve uma semana boa, voltou de Salvador na terça-feira, começou os trabalhos na quarta,
né? Então teve aí quarta, quinta, sexta, este sabadão também com atividade. Tem a ativação na parte da manhã neste domingo, porque o jogo é só às 8h30 da noite. É um trabalho todo bem feito aí pelo técnico Leonardo Jardim e pela comissão do Cruzeiro. Sim, e é importante destacar que o técnico Leonardo Jardim terá para esse jogo o retorno do capitão Lucas Silva, né? Sim. Suspenso diante do Capitão. Bahia. Deve voltar naturalmente à titularidade no lugar do Matheus Henrique, que jogou muito bem contra o Bahia, é fato, mas nesse momento a base do Cruzeiro se faz, né, necessário a manutenção. Cidadão Belo Horizontino, Sim. Lucas Silva. Ele de Bom Jesus de Goiás. Goiano mineiro, né? É um goiano mineiro, né? Agora, como ele falou lá no discurso dele, ele é 031. O Lucas que é uma figura espetacular, né? O torcedor gosta e admira muito dentro de campo, mas estou trazendo também esse recorte de uma pessoa que é filho da dona Ana Maria e do seu Miguel, que criaram muito bem esse garoto, chegou à Toca da Raposa jovem ainda. Me recordo do primeiro jogo dele em 2012, contra a Portuguesa, sim, como no time principal. Eu estava ali começando também a carreira de jornalista e fiquei muito feliz com esse título aí de cidadão honorário de Belo Horizonte, concedido ao Lucas Silva. Todo mundo fala que o Lucas Silva ele tem uma voz ativa no vestiário, e é interessante que tem mesmo. Sim, esses bastidores do sim. Cruzeiro mostram, né, esse trabalho que o Cruzeiro faz no departamento de comunicação. Sempre o Lucas Silva ele dá uma palavra ali de incentivo. É aquele capitão que não precisa fazer fanfarronice, né, para ser capitão, para ser líder. E é uma volta importantíssima para o Cruzeiro. E é muito importante ter um capitão que tenha crescido na base do clube, né? Como é o Lucas Silva, porque ele conhece tudo. Ele sabe, por Sim. exemplo, no clássico contra o Atlético, a importância dessa rivalidade, a importância que teria uma classificação para o Cruzeiro. A gente pôde ver isso realmente nos vídeos dos bastidores. Então, um retorno importante para o Cruzeiro. Leonardo Jardim, que ainda não pode contar com o Fagner, né? Que se recupera da lesão na fíbula da perna direita, e com o Eduardo, punido pelo STJD, pelo expulsão ali naquele polo aquático lá do Isaquias, né, do Vitória. Mas será o último jogo dele cumprindo essa pena. Então o Jardim, se nada acontecer, por exemplo, daqui a algumas semanas, pode ter força total, né? Sim. E aí é aquela dor de cabeça boa do técnico, até mesmo para montar a lista de relacionados. Muita gente boa pode ficar de fora. Para montar banco, né? Sim. Como você disse, por exemplo, João Marcelo, jogador que já Sim. vem treinando normalmente com os companheiros. Também tem que lembrar que a garotada vai disputar o Mundial Sub-20, né? Até um parabéns aí pro Gabriel Eloy, analista, João Paulo Lacerda, preparador de goleiros, o Toninho Duarte, o fisioterapeuta do clube. Todos estarão na seleção brasileira no Mundial, com o Murilo Hickman, meio-campista, com o Juan Gabriel, meia de criação, com o goleiro Otávio e com o zagueiro Bruno Alves. Por que nós estamos falando disso? Porque esses atletas, na segunda-feira, eles já desfalcam o Cruzeiro, porque eles se apresentam à seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-20. Por exemplo, Otávio, Bruno e o Murilo sempre compõem ali o banco do Cruzeiro, então são atletas que vão desfalcar o time e, de alguma forma, o técnico Leonardo Jardim também vai acompanhar os jogos do Mundial, mas vai ter que colocar outros atletas, né, para essas funções. Nessa ausência do Murilo, por exemplo, abre espaço para o Rian Guilherme. Sim, volante, com ficou certeza. de fora da relação contra o Bahia, ainda buscando seu espaço, recém-contratado. O Murilo foi. O Murilo foi, então, por exemplo. Exatamente. Naturalmente, por exemplo, nesse jogo contra o Bragantino, o Murilo ainda estará à disposição. Mas caso o Murilo não tivesse, provavelmente o Rian herdaria a vaga, né? O próprio jogador que vive a expectativa de fazer a estreia, o próprio Cauã, Sim. que foi novidade entre os relacionados contra o Bahia. Aquela coisa, o William corre muito e pode sentir, né, alguma coisa no segundo tempo. É importante ter esse jovem atleta que vai também Já tem experiência futebol. no profissional, né? Jogou Já lá no Atlético Paranaense. Já jogou pelo Atlético, já jogou Copa do Brasil. Então é um atleta que não está formado ainda não, viu, gente? Porque quando a gente fala assim, está em formação, 19 anos apenas, o Cruzeiro foi no mercado procurar esse atleta do Atlético Paranaense. Outra coisa, sobre público. Público vai passar aí os 30, não vai ser um público gigantesco, né? Vamos ser sinceros. Domingo, 8h30 da noite, não vai ser aquele público de 60 mil, que todo mundo está acostumado, 59 mil, não vai ser. Mas quem for vai com certeza levar muito carinho e vai cantar do Cruzeirão mais lindo do mundo. E se
a marca de 41 mil pessoas for batida, o Cruzeiro chegará ao número de 900 mil torcedores em jogos como mandante nesta temporada, que é muito significativo, já é muito alto. O Cruzeiro caminha facilmente para superar a marca de 1 milhão de torcedores na somatória de todos os jogos nessa temporada. Bora passar o time do Cruzeiro? Vamos lá, escalar esse provável Cruzeiro para amanhã? Eu acho que não tem muito mistério, não né? tem muito mistério, né? Cássio no gol. Cássio, Will na lateral. O Will da lateral, boa. Com o Fabrício Bruno. Sim. Lucas Vidalba. E o Kaique, Bruno. Bigode da lateral. Bigode na lateral esquerda. Bigode, tá jogando bola demais. Lucas Romero. Ô, e gente, Lucas o Silva. Kaique deu uma... O pessoal não leva a sério. O Kaique tem uma impulsão. Não, ele é absurdo. Ele é um monstro, ele é um monstro. Ele é um monstro fisicamente. Hoje em dia eu não vejo lateral que defenda melhor que o Kaique no futebol brasileiro. Eu também não vejo. Mas não fala muito não, senão o povo vai querer levar ele. Mas tem o Calma Prats. É. Que é outro defensor também. Que é outro bom de bola, viu? Entrou com uma personalidade lá em Salvador, o Cauã Prats. Que ele entrou com uma personalidade igual quando eu pegava a prova de literatura, porque as de física era brincadeira, viu? Você menino tá na escola ainda, o Cauã Prats. Tá. E aí no meio campo, Lucas Romero. Pero. E Lucas Silva de volta. Com o capitão Lucas Silva. Christian. Matheus Pereira. MP10. Wanderson. E o Caio Jorge. Faz o Caio. Então, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Não deve ter muito mistério nesse time do Leonardo Jardim. Mas no banco de reservas, Sinisterra, Arroio, Gabigol, todo mundo, né? Matheus Henrique no banco. Matheus Henrique banco no banco. Poderosíssimo, né? Poderosíssimo. E deixa eu trazer aqui os pendurados para esse jogo. Sim. Vidalba, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Wanderson, Gabigol e Caio Jorge. Por quê? Todo mundo de olho para não ficar de fora do jogo do Vasco no outro sábado, né? Esse outro sábado tem a partida lá no Rio de Janeiro contra o Vasco. E aí o Cruzeiro tem essa galera aqui que tá pendurada. Então, gente, pode ficar de fora dos jogos, não. Né? Depois tem Flamengo. Depois tem Flamengo. Outro jogo também difícil. São 2 jogos no Rio de Janeiro, né? Em sequência. Tem esse jogo no sábado, depois no dia 2, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo no Maracanã. A sequência do Cruzeiro na cidade maravilhosa. O Cruzeiro volta, até bem lembrado pelo Luquinhas, o Cruzeiro volta depois dos confrontos, do confronto contra o Vasco, e depois retoma também essa, vamos colocar assim, essa estadia no Rio de Janeiro, faz a preparação toda em Belo Horizonte. E aí? Bora dar uma passada nas cabulosas? Bora! Porque momento importante na temporada, Cruzeiro estreia neste sábado, 3 da tarde, diante do Araguari, no Campeonato Mineiro. Cruzeiro que é o atual campeão, é um time que vem procurando uma dinastia no futebol feminino em Minas Gerais. O jogo será na Arena Gregorão, em Contagem. Cruzeiro no feminino que tem notícia importante tanto dentro quanto fora de campo, porque fez uma venda histórica, Pansieri. Cruzeiro negociou a lateral Isabela para o PSG, uma negociação superando na casa dos 3 milhões de reais, uma negociação histórica, a terceira maior venda do futebol feminino no Brasil, na história, e em Minas Gerais. Então mostrando também que o trabalho bem feito ele gera frutos, porque a Isabela chegou ao Cruzeiro de graça, sem custos, e o Cruzeiro agora lucrando com a negociação. O futebol feminino do Cruzeiro, que é muito bem gerido pela Bárbara, também pelo Pedrinho, todo mundo que faz parte da equipe. Exatamente, parabéns aí por essa negociação. A gente sabe que não é fácil. O futebol feminino do Cruzeiro cada vez mais consolidado, né? Tá nessa luta de fazer uma boa temporada. A Bárbara pegou momentos complicadíssimos no Cruzeiro, mas agora tem o apoio do Pedro Lourenço, que falou que vai fazer o investimento que for necessário também para a categoria. Muita gente ficou falando do jogo do Corinthians. Gente, futebol você perde também, sim. Não tem isso não. O Corinthians, quem não acompanha, o Corinthians no futebol feminino, ele é praticamente como é o Real Madrid na Champions do masculino. É um projeto muito consolidado, é o time mais tradicional, não à toa. Todo ano o Corinthians ganha, a verdade é essa. Exatamente, todo ano o Corinthians ganha. O Cruzeiro foi o adversário que mais incomodou o Corinthians. Inclusive venceu na primeira fase, tanto que nas redes sociais a gente viu uma rivalidade muito grande da torcida, e depois as jogadoras do Corinthians meio que provocando também, o que mostra que as cabulosas incomodaram. Então, assim, parabéns a esse trabalho que está sendo feito das cabulosas. E vamos trazer também uma coisa aqui. Só para corrigir rapidinho, Pans, porque eu falei que a negociação girava em torno de 3 milhões de reais, na verdade gira em torno de 2 milhões de reais, 1 milhão e 800 mil ali na casa dos 2 milhões.
que é uma quantia para o futebol feminino. É a maior venda da história do futebol feminino mineiro. Pois é uma quantia considerável também. Boa sorte e que ela seja feliz lá no PSG. Para a gente fechar, o Cruzeiro Cast essa semana, né, um trabalho que o Cruzeiro faz nas redes sociais, teve o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout do Cruzeiro. Foi uma aula de futebol, né, de como o Cruzeiro está no mercado à procura de jogadores. Fizemos alguns recortes também aqui no YouTube da Itatiaia, você pode buscar informação. E ficou muito nítido uma coisa, para a gente até fechar o pacotão. O Cruzeiro não contrata jogador só porque ele é legal, ele é gente boa, ele é amigo do fulano. Não. Tem todo um departamento aí por trás disso, Lucas. Exatamente. Foi muito legal a entrevista, muito bem conduzida pelo Guilherme Pio, nosso ex-companheiro aqui da Itatiaia. Piozito! Foi bacana demais. E o Joaquim Pinto dando a impressão que o Cruzeiro está em boas mãos, Pansieri. A gente comentava, falei com você, o Cruzeiro cercado de bons profissionais. Ele contando como chegou ao Cruzeiro, a influência do Mister, falando, por exemplo, também da importância do Paulo Pelaipe nas negociações, que é um cara que foi decisivo, por exemplo, para Cruzeiro fechar a contratação do Neiser Vídeo Real. Sim, do próprio Arroio também. Exatamente. Então foi muito legal, muito esclarecedor e mostrando os planos do Cruzeiro também para crescer a captação tanto em Minas quanto no Brasil, já avisando a América do Sul, porque muita gente não sabe, mas o Joaquim Pinto passou pelo Benfica, fez história no Benfica, transformou o Benfica, ele, claro, a equipe, no clube que melhor vende jogadores no mundo, né? O lucro do Benfica nos últimos anos foi impressionante. Exatamente. Então, a gente também fazendo esse recorte para falar no pacotão de notícias do Cruzeiro, em nome de Banco Mercantil. Porque no Mercantil a nossa tecnologia que se adapta a você. O pessoal fica aqui, E aí? Os abraços. Os abraços. Olha o Leonardo Parrella. Daqui a pouco eu vejo sua mensagem aqui. É brincadeira. Abraço para ele também. Um abraço pro Parrella. Olha só. O Vida Rodrigues, vamos que vamos, Cruzeiro. Christian Gonçalves, terror do eixo, voltou. Fernando Batista, dando parabéns. O Marden Vilas Boas falando que está em Recife. Carlos Souza, em Alfenas. O Marcos Rogério, bora lá, meu Cruzeiro. Lucimar Santos, boa noite, Pansieri. Tô falando de Recife, tamo junto. Sônia Chaves, boa noite, queridos. Pansieri. E Lucas, eu também não concordo com as falas do Rogério Ceni. Abraço de São Paulo. Ivo Vieira mandou um abraço também aqui pra gente. Alexandre Batista. Israel Pai. Ô Israel, um abraço pra você, viu, pai? O Charles José dos Santos. Turma toda mandando um recadinho pra gente aqui. Você pode mandar também, curta, compartilhe. Esse foi o Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Vamos nessa, Luquinha? Bora! Bora nessa? Bora. Galera, fica com Deus, um abraço. É o Cruzeirão mais lindo do mundo. Valeu, que show, hein, pai?